O próprio nome já diz, ele é um quadro de distribuição. E cada circuito desse, que eu vou chamar aqui por número, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, começar hoje, né, falando sobre as etapas de alimentação. De início, a gente tem a rede de distribuição. Essa rede de distribuição está na rua, né? É proveniente de um transformador de distribuição que recebe uma tensão de 13,8 kV e reduz essa tensão para níveis que a gente usa em casa, 127 e 220. Essa é a rede de nossa distribuição. Então, essa rede, já com esse valor reduzido de 127 e 220, chega no nosso padrão de energia, que a gente chama de medidor. Após passar pelo medidor, né, vai para dentro de casa a alimentação elétrica. E essa alimentação, de forma geral, ela tem que chegar num quadro de distribuição. Como o próprio nome já diz, a função desse quadro é distribuir os circuitos que a gente chama de circuitos terminais. Eu tenho o medidor, que aqui foi chamado de QM, quadro medidor. Desse quadro medidor sai um circuito que a gente chama de circuito geral. Esse circuito geral chega dentro de casa, nesse caso numa residência, e alimenta o meu quadro de distribuição, que a gente chama de QD. Do quadro de distribuição, esse circuito geral, ele é dividido em vários outros circuitos. O próprio nome já diz, ele é um quadro de distribuição. E cada circuito desse, que eu vou chamar aqui por número, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, chamados de circuitos terminais. O que pode ser, por exemplo, esse circuito 1? Pode ser, por exemplo, um circuito que alimenta a iluminação da minha casa. Circuito 2 pode ser, por exemplo, o circuito de tomadas da minha casa. Circuito 3 pode ser, por exemplo, o circuito de chuveiro. Circuito 4 pode ser um circuito de tomadas da cozinha. Então, isso aí depende de cada residência, depende de cada necessidade. Então, a gente vai ter aqui as normas de distribuição da CEMIG, que aqui é a 5.1 e a 5.2, onde que entra essas NDs dentro dessa ilustração que foi feita. Essas NDs, elas são do QM, ou seja, do quadro medidor, do padrão, para fora. Então, a ND, ela chega até o seu medidor, beleza? Do medidor para fora, a gente usa a ND. Por que que estudar essa ND, no caso 5.1 e 5.2, é interessante para nós? Primeira coisa de tudo é porque a partir das NDs, eu vou poder saber se o meu circuito vai ser alimentado, por exemplo, com duas fases, um neutro, ou se ele vai ser alimentado com uma fase, um neutro, ou se ele vai ser alimentado com três fases, por exemplo. A ND, ela vai te dar algumas opções de alimentação que você tem que analisar de acordo com o tipo de carga. Então, se minha carga for do tipo X, a alimentação vai ser de um tipo. Se minha carga for do tipo Y, minha alimentação vai ser de outro tipo. Então, analisando o perfil da carga, as NDs 5.1 e 5.2, elas vão nortear o tipo de alimentação que a sua residência vai ter. Então é óbvio que para você saber como que vai ser a alimentação do seu quadro de distribuição, você precisa conhecer da norma ND, certo? Então o perfil da carga determina o tipo de alimentação. Lembrem sempre que quando você quiser consultar alguma especificação, algum parâmetro que esteja do seu quadro medidor para fora, ou seja, até o quadro medidor, você tem que consultar as NDs. Isso reflete também para dentro da casa, no QD, porque o QD que vai receber essa alimentação. E o tipo de alimentação que o QD vai receber depende também das NDs. Ficou claro aí? Alguma dúvida? Só lembrando, né, que as NDs, elas são baseadas na NBR 5410. Então é uma norma bem específica, mas baseada sempre na NBR 5410. Beleza? Alguma dúvida?